Olá, esse é o 6º episódio da história da melancolia que nós estamos tentando desenvolver. Episódio anterior nós terminamos Grécia e agora a gente está entrando em Roma. Bom, no século II a.C., todas as cidades-estado gregas passam a ser colônias romanas. Os gregos são derrotados e a partir daí há um domínio romano. Mas muito da influência grega vai colorir a cultura romana. Nós temos muita dificuldade de encontrar documentação do lado grego, mas romanos eram extremamente organizados, engenheiros, a lei romana, romanos eram muito burocratas, então a gente vai encontrar muita coisa escrita. O poeta romano Lucrécio diz que a Grécia cativa cativou Roma, no seguinte sentido: muitos dos costumes e da cultura romana passaram a ter uma forte influência grega. Por exemplo, os 12 deuses gregos. Zeus virou Júpiter. Os 12 grandes deuses gregos são os 12 grandes deuses romanos. Eu dizia, Zeus virou Júpiter, Palas Atena virou Minerva, Poseidon virou Netuno, Afrodite virou Vênus. Na culinária, muito da culinária grega é adotada pelos romanos, por exemplo, a tradição da panificação entre os gregos. No teatro romano, Catão, que era um senador extremamente conservador, dizia que a tragédia como a medicina são artes gregas. Sim, porque a grande parte das tragédias que eram exibidas em Roma, eram dos autores clássicos gregos. Vale lembrar da filosofia. Os grandes filósofos romanos, Marco Aurélio, Cícero, eram estoicos, ou seja, descendentes de uma grande escola filosófica grega. E essa frase do Catão, a tragédia como a medicina são artes gregas, mostra já que boa parte dos médicos gregos eram médicos em Roma. Vale lembrar que o grego era a língua franca da época. O que quer dizer isso? Língua franca do mundo já foi francês, hoje a língua franca, o inglês é uma língua que serve para o comércio e para o entendimento internacional. Vamos destacar um desses médicos, Areteus da Capadócia, que, seguindo a história que foi dada por Hipócrates, a gente viu a questão da bile negra, né? Ele seguia a mesma história de que a melancolia será dada pela intoxicação cerebral da bilis negra, mas ele dizia o seguinte: eu percebo que algumas pessoas que, uma parte da vida, eu vi melancólicos, eu vi num outro momento extremamente falantes, excitados, fora de si. Então, algumas dessas pessoas têm ao longo da sua vida as duas fases. Não sei se o termo grego é fases, eu não me recordo exatamente, mas os dois modos de apresentação ao longo da vida. Esta é uma primeira descrição bastante interessante do que a gente, muitos anos depois, vai chamar de transtorno bipolar. O próprio Areteus, uma vez, foi chamado para atender um moço que a família dizia que estava profundamente melancólico. Conversando com esse rapaz, com a confiança, ele dizia que ele teve que se separar de uma mulher que tinha um compromisso e ele teve que se afastar e ele estava daquela maneira. Então, Areteus chama a atenção de que a gente tem que diferenciar o que é melancolia do que é uma tristeza normal pela perda de alguém. O outro grande médico que vale a pena destacar rapidamente, autor de quase 400 livros, é Galeno. Virou até nome de farmácia. Galeno viveu entre 190 até 270 aproximadamente, depois de Cristo. Galeno foi um grande anatomista, era proibido a exploração de corpos humanos, então o que o Galeno fazia era dissecar animais, particularmente macacos. E Galeno foi o primeiro a descrever que os rins davam origem à urina e que o que havia dentro das artérias e das veias era sangue e não ar. Galeno era médico
da família imperial e foi um médico que teve um grande consultório. Ele tem algumas coisas muito interessantes a respeito da relação dos médicos com os seus pacientes. Ele dizia que primeiro, para curar alguém, é necessário ter a confiança dessa pessoa, que a confiança do indivíduo no seu médico era uma parte importante da cura, e que o melhor médico é aquele que era ao mesmo tempo médico e filósofo. Bom, a gente começa então a tentar pensar o que se podia fazer de tratamento na época. Era muito pouco. A gente precisa tomar cuidado com algo que chama anacronismo, que é assim, julgar o passado com os nossos olhos do presente. Certamente lá no futuro, os caras vão dar risada do que a gente faz hoje, mas com um conhecimento que a gente não tinha. Então a gente precisa tomar cuidado com esse anacronismo. Bom, o que se fazia de tratamento? Já eram conhecidas algumas plantas, como a mandrágora, a beladona, que tinham alguma aplicação. Isso já era conhecido muitos anos antes. Na Odisseia, que eu tenho aqui, que foi escrita praticamente 800 anos antes de Cristo, Patroclo, que está ferido, recebe a ajuda de alguém que foi treinado por Quiron, o centauro. Então, esse indivíduo limpa o sangue ferido da batalha com água morna de maneira intensa, passa uma raiz amargosa sobre o ferimento e logo a ferida seca. Esse é o canto 11. No canto 13, mesmo Patroclo, bastante mal, bastante angustiado por não estar participando da batalha, conversa com Eurípilo, que também treinado pelo centauro, conversa de uma maneira a explorar os sentimentos e as emoções de Patroclo, melhorar o timos, o ânimo, de modo que o logos, a palavra, mas a palavra humana, não a palavra divina, não uma prece, a palavra humana pudesse melhorar o ânimo e a disposição daquela pessoa. Na Odisseia, escrita há alguns anos, certamente um pouco depois, nessa Odisseia grega, né, no capítulo 4, aqui a Odisseia grega é dividida pelas letras gregas, então, alfa, vita, gama, delta, capítulo 4, Telêmaco conta da sua tristeza. Na Odisseia, Telêmaco está procurando o pai, então ele conta da sua tristeza para Menelau. E Menelau começa a contar para ele toda a tristeza de ter perdido o irmão Agamenon, da dificuldade que foram 10 anos de luta, e de repente Helena, aquela que tinha sido raptada por Paris e é trazida de volta, traz uma droga que coloca no vaso de vinho deles. Era uma droga que tirava a cólera e a dor, assim como a lembrança dos males. Era uma droga que, mesmo que o indivíduo, estou fazendo uma tradução livre, fosse jogada numa cratera, ele não poderia chorar, pelo menos durante um dia. Mesmo que seu pai e sua mãe fossem privados de vida, mesmo que ele perdesse o filho ou o irmão, essa droga era tão importante para o ânimo que podia fazer acalmar essa dor. E o que diz aqui é que os gregos aprenderam, que ele diz aqui, era uma droga egípcia, os gregos aprenderam com os egípcios muitas das coisas, e ele diferencia uma coisa que é um veneno de algo que é fármacon, que é tratamento. Essa é a palavra fármacon, que vem da origem à farmácia, farmacopeia. Então, 800 anos antes de Cristo, já havia um interesse por algumas drogas, né? Drogas por algumas plantas. Platão já dizia que a música torna a alma sombria numa alma luminosa. Então, música, e posteriormente a gente pode falar de musicoterapia, era algo que se aplicava. A ginástica era algo muito importante. A ginástica levava a uma melhora do corpo e da alma, do thymus, né? A frase romana, mens sana in corpore sano. A questão da alimentação era uma coisa importante.
E dizia Hipócrates: as doenças causadas pelo excesso devem ser tratadas com jejum. As doenças causadas pela privação alimentar devem ser tratadas com abundância. Havia dietas alimentares específicas. Aqui, o que ele diz é, numa situação muito quente, devem-se evitar alimentos quentes. Deve-se comer alimentos mais vegetais, mais leves. Ervilha é algo citado aqui, né? E em climas muito frios, alimentos que sejam quentes. Carne, por exemplo. Uma coisa muito citada, bastante interessante, é o alho. O alho era considerado um alimento que aumentava o ânimo e a energia. Alho era dado para os atletas olímpicos, na Olimpíada, para aumentar o vigor físico. Alho era dado para guerreiros. Os romanos imitaram isso posteriormente, dando alho aos gladiadores. Alho era dado para melhora respiratória, era dada aos soldados. Hidroterapia, água quente, é algo que persistiu até poucas décadas atrás. Os romanos, posteriormente, construíram muitos banhos, né, as termas romanas. Laxante é algo que persistiu, e para alguns persiste até hoje. Quer dizer, a ideia de que se você der um laxante, você limpa o organismo do indivíduo, que é algo da antiguidade, persiste para algumas pessoas até hoje. Algumas pessoas ainda acreditam nisso, o que obviamente é uma falácia, é uma fantasia. Uma observação hipocrática é que mulheres que tinham irritação, sintomas importantes de humor, de tristeza, durante um período da sua vida reprodutiva, quando menstruavam, ficavam bem. Isto ele ligou à perda de sangue. É daí que surge um procedimento que durou quase 1.500 anos, que é da sangria, que é retirar sangue, através de sangria, através de sanguessugas, ou seja, tirar sangue, porque você tirava a intoxicação, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo que vão fazer um jejum ou vão comer, sabe lá que substâncias para desintoxicar o sangue, o que obviamente é uma grande tolice, né? Era recomendado o vinho dos gregos era muito forte, então o vinho era diluído em água. E aqui é uma descrição hipocrática onde ele diz: uma boa viagem para distrair o espírito, um novo amor, fazer sexo, muito bem intencionado, né? E era indicado ouvir discussões filosóficas, sentar e conversar com um filósofo, porque esse filósofo poderia ajudar a iluminar as emoções desse indivíduo. Nós estamos terminando Roma e dando um apanhado, então, do que um médico lá pelo 3º século depois de Cristo podia fazer para tratar alguém com qualquer doença ou com melancolia, que é o tema que a gente está tratando aqui. Obrigado.